Você sabia que, estatisticamente falando, um monitor adicional ao seu desktop, seu notebook, a produtividade com o trabalho pode render até 40% a mais? Agora imagina 2, 3, 4 monitores. Bom, obviamente tudo depende das ferramentas que você utiliza, como você utiliza o computador. Mas logo de cara uma dica. Se você, independente da ferramenta que você utiliza, da sua profissão, eu recomendo você utilizar pelo menos um monitor adicional. E você vai ver como é bem mais confortável, seja uma planilha eletrônica, um texto, alguma coisa desse tipo, tá? No caso aqui, eu utilizo 4 monitores. Inclusive, resolvi até fazer um vídeo para mostrar qual que é a utilidade desses 4 monitores. Na verdade, eu utilizo mais de 10 telas ao mesmo tempo, porque como eu utilizo para desenvolver um software, e eu utilizo algumas ferramentas, um conjunto de ferramentas que é conhecido como MinStack, ou seja, Angular, MongoDB, o Node.js, ExpressJS e diversas outras ferramentas de apoio, desde gulp, minificação de arquivos JavaScript, HTML, etc. Ok? Então eu vou mostrar para vocês como que eu consigo usufruir de todas essas telas de uma maneira bem confortável. Ok? Vamos lá então? Bom, essa tela aqui é a principal que eu utilizo para desenvolver o sistema, tá? Eu utilizo uma resolução de 2500 e alguma coisa, que é a resolução máxima que o meu MacBook pega, ok? E aqui eu precisei diminuir a resolução só para ficar melhor visível aqui no vídeo, tá? Então eu tenho aqui todos os meus arquivos em JavaScript, a parte JSON, a parte do SAS, tá? O CSS que eu utilizo aqui. Logo aqui embaixo é o gulp 4 que está rodando. Isso aqui é para fazer a minificação de arquivos JavaScript, transformar os arquivos SAS para CSS, ok? Inclusive minificação do HTML também eu faço aqui. Então se eu altero qualquer coisa aqui, ó, num CSS, vou dar um Enter, vou salvar, o gulp já está esperto aqui, ó, já está estilizando tudo isso aqui para mim. Okay? Logo aqui eu utilizo o banco de dados, que é o MongoDB, aqui é o server, que só fica rodando o server local, para eu testar os dados, criar, apagar. Lembrando que eu estou utilizando uma ferramenta chamada WebStorm, da JetBrains, uma ferramenta excelente, fantástica, eu já utilizo há alguns anos. Tá? E aqui eu tenho todos os meus arquivos. Isso aqui é um projeto que estou fazendo para um cliente de São Paulo. É um projeto grande. Então toda a parte do server, o back-end está tudo aqui, as APIs que eu criei, tudo. O middleware que eu criei aqui para fazer um tracking de todos os requests que é feito no back-end. E todo o front-end meu está aqui no client. Aqui eu tenho todos os módulos, aplicativos, core, tudo fica aqui. Lembrando que eu estou utilizando sempre o Mongo, tá? O MongoDB como banco de dados, o Angular, todos os meus arquivos JavaScript aqui utilizando o Angular, e no back-end utilizo também o framework Express, tá? Ok? Então essa é a tela principal. Agora nós vamos ver na tela de cima o que eu enxergo. Enquanto estou desenvolvendo aqui, estou vendo o resultado nessa minha tela superior, nessa que está logo aqui em cima. Então vamos ver. Bom, aqui é o resultado, eu vou vendo em tempo real. Tá? Aqui do caso aqui é um sistema de agendamento que eu estou fazendo, agendamento online. Isso aqui é uma agenda do usuário, tá? Que é um candidato deste cliente. Então ele vem aqui, ele tem os dados pessoais dele aqui, tudo web. Então eu vou acompanhando como que ele vai ficar na web, por aqui. Logo nesse lado direito, eu também acompanho ele, como que ele ficaria num celular. Então eu vou vendo as mesmas informações que tem aqui, ó. Agora estou abrindo aqui no celular como seria o comportamento dele, questão de layout, design e tudo, ok? Então só essa tela widescreen que eu tenho aqui, essa tela grande, que é um ultra wide da LG, eu divido a tela em 3 partes. A primeira que é do celular, a segunda aqui, a do lado esquerdo, que é como fica na web, e a central aqui é um monitoramento do que está acontecendo por trás do aplicativo. Então tudo que eu vou fazendo aqui, eu vou acompanhando através de uma ferramenta de log que eu mesmo desenvolvi, todo request que faz no servidor. Eu tenho tudo aqui por causa do console, isso aqui é o Development Tools do próprio Chrome, tá? Onde eu tenho aqui toda a minha parte de elementos, do HTML, toda a parte do CSS, toda a parte de JavaScript que eu vou acompanhando e etc.
Ok? Então a tela de cima basicamente é para isso. Obviamente também eu utilizo para fazer algumas consultas na web, no caso desse projeto estou utilizando o Angular Material, então eu acabo utilizando aqui toda a documentação, vou abrindo as abas aqui. Além do mais, eu utilizo essa tela com o Git. Então, veja bem, ele vai ficar bem pequenininho, que essa tela é bem grande, mas eu consigo saber tudo que eu alterei, o versionamento dos meus arquivos. Então aqui eu tenho 2 arquivos, ó, que eu acabei de alterar. Esse arquivo aqui ele era desse jeito, eu acabei criando, mas esses outros. Então é muito fácil a gente enxergar aqui de uma forma ampla, né? Tudo que está acontecendo. Então, antes de empacotar esse arquivo e mandar para a web, eu visualizo aqui tudo que está acontecendo. Então, esse segundo monitor, ele é bem confortável exatamente para isso, ok? Além disso, eu tenho mais um monitor aqui do meu lado esquerdo, que eu utilizo aqui para 2 coisas. Eu dividi a tela no meio. A parte de cima eu utilizo os meus arquivos. Estão todos aqui. Então eu utilizo exatamente por Git, que é esse vermelho. Então Git status. Olha só, ele está me mostrando os 2 arquivos que eu alterei. Eu quero saber os logs das últimas alterações que eu fiz. Então Git log. Tenho aqui. Então eu sei que a versão que eu coloquei no ar, inclusive coloquei na internet em produção, é a 1.014, então eu refatorei. O que foi? A otimização da agenda para meu primeiro cma.com.br. Então o que eu fiz antes? Foi um refactor. E aqui por diante eu sei tudo, eu vou acompanhando tudo que eu estou fazendo no Git. Então é nessa telinha vermelha que eu empacoto meus arquivos, meus versionamentos, mando para o meu servidor, tanto o meu repositório local quanto o repositório privado online e o produção, que é o próprio site do cliente. Na parte de baixo, eu tenho o meu MongoDB, que é local também. Aqui eu apago, excluo, crio, faço o que eu quero, tá? Porque é um banco de dados local, não tem problema nenhum. Okay? Então, no meu monitor esquerdo, ele fica para acompanhar o banco de dados, o MongoDB, e a parte de cima fazer toda a parte do Git. Okay? Tenho mais um monitor aqui, que fica do lado direito. Esse monitor aqui, eu acompanho o quê? O meu Node.js. Aqui é todo o meu servidor, o back-end do meu projeto. Então aqui todo o request que é feito no próprio Node, quem recebe é o framework Express.js. E aqui eu criei também um middleware que ele captura esse request e desenvolve. Ele passa por um processo, tudo que ele pegou aqui nesse in, que é o cabeçalho, eu pego as queries, os parâmetros, eu pego tudo, o body, e monto e crio esse out. Esse out já está pronto para consultar o banco de dados, tudo, e aqui eu utilizo o Mongoose, tá? Para conectar no meu banco de dados. Eu utilizo também essa tela direita para acessar o meu banco de dados online. Esse é o banco de dados do cliente que está em produção. Tá? Então isso aqui eu só consulto, eu não excluo, não altero nada, ok? Então são esses 4 monitores, a utilização dos 4 monitores é exatamente para isso. Outra coisa interessante, voltando para a tela principal, aqui, é que eu tenho, além do meu código principal, eu tenho outras tarefas, outras ferramentas web. Então aqui no caso eu estou usando o SendGrid para fazer os e-mails que dispara para todos os meus clientes. Então eu venho aqui, eu edito esse e-mail online, é o template dele, né? Eu utilizo essa ferramenta, que é muito boa essa ferramenta, tá? Aqui eu digito, crio os e-mails. Eu utilizo também o Cloud do MongoDB mesmo, que é esse aqui é o banco de dados do cliente que está em produção, está online. Então eu tenho um shard com 3 nodes aqui e eu vou acompanhando em tempo real todo esse banco de dados de produção. E aqui também eu tenho o Heroku, fica tudo hospedado no Heroku, crio meus DNS, os acessos, que é o Node.js que fica nesse Heroku, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a utilização exatamente que eu tenho dessas 4 telas, tá? Para essas ferramentas, vocês viram, só aqui já foi pelo menos umas 10 telas que eu exibi para vocês. E espero que essa dica sirva aí para vocês para utilização, para produzir cada vez mais. Eu tenho já um outro vídeo, inclusive, mostrando como montar, como ligar mais de um monitor em um único notebook. Muitas pessoas perguntam para mim, Ricardo, como você ligou 2, 3, se só tem um HDMI? Então assista o outro vídeo e vocês vão ver exatamente como montar um ou mais monitores, ok? Fica a dica.